Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao 3, começando no primeiro, diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos da noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, que o Senhor possa agora me ajudar a pregar com poder, com eficácia, que o Senhor possa controlar meus pensamentos, minhas palavras, mas também que o Senhor possa estar nos abençoando ao ouvir, possamos ouvir com fé, que o mesmo Espírito que inspirou a sua palavra ser escrita por mão de homens, possa também nos inspirar esta noite a ouvir com fé e poder no Espírito. Abençoe agora, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então sentar esta noite e vamos manter nossas Bíblias abertas aqui no texto, em Gênesis, onde nós estamos lendo um trecho da vida de Abraão. Eu quero esta noite usar Abraão, um dos grandes personagens da Bíblia, um dos grandes patriarcas que nós temos na palavra de Deus. Eu queria hoje falar sobre uma condição, uma situação muito perigosa, muito complicada na vida do crente. Quero falar esta noite sobre revolta. E o tema é a razão e resultado da revolta. A razão e resultado da revolta. Muitos cristãos, eles se rebelam contra Deus. Eles, ao fazerem isso, complicam muito suas vidas e as vidas das pessoas ao seu redor. E essa complicação não é devida a algum capricho de Deus. Essa complicação que vem da revolta não é uma vingança de Deus, não é Deus sendo caprichoso e querendo pegar você porque você se revoltou contra Deus. Não é isso. Nós nos complicamos quando nos revoltamos contra Deus simplesmente porque Deus, e é bom que a gente entenda isso uma vez por todas e logo, Deus está do nosso lado. Amém? Deus está do nosso lado. Ele quer o nosso bem. Ele quer o melhor para nós. Ele não está querendo complicar a nossa vida. Ele está querendo enriquecer a nossa vida. Ele quer dar para cada um de nós potencial completo de nossas vidas. Então, quando o crente se revolta contra Deus, ele está, na realidade, se complicando. Ele está se revoltando contra algo que é bom para ele. Nessa parte da vida de Abraão, Abraão já havia deixado a sua terra, ele havia caminhado com Deus e aprendido muitas coisas com Deus aqui no capítulo 20, e é importante notar o seguinte: nosso caminhar cristão, nós não contamos em semanas, ou meses, ou anos. O caminhar cristão nós contamos em décadas. Quarta-feira acabamos de ver o tema sobre, na vida de Davi, sobre como é fácil começar alguma coisa, é mais difícil terminar bem. Pois é. E terminar bem e continuar bem na vida cristã é algo que requer esforço e dedicação. Mas no tempo em que Abraão andou com Deus, ele foi testado e ele foi edificado em várias áreas. A sua fé foi testada e edificada, a sua sabedoria também foi, a sua coragem, a sua confiança em Deus. E cada vez que ele era testado, lembre-se que isso é norma. E cada vez que você e eu somos testados, lembre-se, isso é o normal. É a norma da vida cristã. Nós crescemos através das nossas provações. Nós não crescemos quando está tudo bem na nossa vida. Nós crescemos quando as dificuldades vêm. Nós crescemos quando nós enfrentamos problemas. Aí é que nós temos crescimento real e verdadeiro. O diabo, ele vem oferecer sempre uma saída fácil. Ele vem sempre trazer uma solução fácil e rápido. Só que o diabo, ele é muito enganador. Ele te dá 10, depois te cobra 20, 30, 40. Ele cobra com juros de correção e roubação, anda por cima. Então nunca caia
devemos vigiar. Lá em Marcos 13, 33, Jesus falou, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Que tempo? O tempo que o diabo vai vir, bater na sua porta. O diabo que vai vir, o tempo que o diabo vai vir e vai chegar na sua vida para trazer alguma complicação. Você não sabe esse tempo. Você não sabe o tempo que talvez Deus vai trazer uma aprovação na sua vida. Você não sabe o tempo em que nós vamos encarar uma situação que vai requerer que nós estejamos fortes e firmes. Ninguém sabe o tempo. Então devemos vigiar e orar sempre, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos quando vai vir a tribulação. Mateus 25, versículo 13, Jesus mais uma vez, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui é claro falando sobre o arrebatamento, a segunda volta de Cristo. Então, nós não sabemos. Então, temos que estar sempre prontos. Jesus pode voltar a qualquer instante. Se você é salvo, se aceitou a Cristo como Salvador, então você vai ser levado, não tem problema. Está resolvido eternamente, aceitou a Cristo, não se discute mais isso. Agora tem um detalhe. Quando Jesus voltar e nós formos levados, não seria bom ele voltar e a gente não estiver numa situação incriminadora? A pessoa, Jesus volta e você está fazendo alguma coisa que não deveria. Você está lá, calma, não é uma fofocada. Eu falo às irmãs, é claro. Eu estou brincando. Aí você está na maior, um piscar de olhos. Aí Jesus vai dizer, como é que é essa história mesmo? Já pensou se ele voltar num domingo à noite? E você estava em casa assistindo televisão. Não vocês estão aqui, amém, aleluia, glória a Deus. Mas já pensou nisso? E se quando Jesus voltar, você está no meio de assaltar um banco? Pastor, pega leve. Não, só estou dizendo. Imagine, você não sabe a hora que Jesus voltar. Já pensou você entrar na eternidade numa situação incriminatória como essa? Então ninguém sabe a hora, devemos sempre estar prontos. E quando a gente se revolta contra Deus, é quando nós temos oportunidades de sermos pegos com a mão na botija, assim por dizer. A revolta, ela faz isso. Então, eu quero ver aqui rapidamente esta noite o que levou Abraão à revolta. Porque aquilo que levou Abraão à revolta vai ser aquilo que vai levar nós à revolta. A revolta contra Deus. Então nós temos que vigiar e vigiar contra estas questões. Olha comigo então, nós vamos ver a primeira coisa aqui, sobre a revolta. Olha em Gênesis, só que olha no capítulo 12. A gente estava no capítulo 21, dê uma olhadinha agora no capítulo 12. O capítulo 12, e olha no versículo 9. Tá? Ainda é falando sobre o mesmo personagem, mas um episódio diferente. Aconteceu anos antes. Versículo 9 de Gênesis 12 diz assim: depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. Veja só, o que acabamos de ler aqui em Gênesis 12, convenhamos que é muito parecido com o que nós lemos em Gênesis 20. As semelhanças são muitas. A mais gritante que a gente vê é o fato que, mais uma vez, ele pediu para sua esposa dizer que ela era sua irmã. Você não está lendo a mesma coisa dita de dois pontos de vista. Não. Um era no Egito. Um está envolvendo Faraó, mais tarde na história. O outro está envolvendo um outro rei, o rei Abimeleque. São dois casos distintos, dois tempos distintos, ocasiões distintas, pessoas distintas, mas foi o mesmo erro. Foi a mesma situação. Isso nos mostra o quê? Comparando Gênesis 12 com Gênesis 20, nós podemos deduzir o seguinte, que a revolta, ela recorre. A revolta,
ela recorre. O que nós temos aqui é uma repetição da mesma revolta que aconteceu em Gênesis 12, acontecendo de novo em Gênesis 20. Note também aqui no versículo 9 de Gênesis 12, que Abraão foi para o lado do sul. Foi para baixo. Nós lemos em Gênesis 20, versículo 1, e partiu Abraão dali para a terra do sul. Mesma coisa. O sul, nesse caso aqui, era a direção do Egito, e na Bíblia, se você olhar o Velho Testamento, o Egito, ele representa o mundo. É o oposto do que Deus quer. Em momento algum, em Gênesis 12, Deus mandou Abraão ir para o Egito. Em momento algum, Deus mandou Abraão ir para Gerar. Em momento algum, Deus mandou Abraão ir para o sul. Abraão foi para o sul, tanto em Gênesis 12 quanto em Gênesis 20, por pura revolta, por pura desobediência. O que causou isso? Tanto o Egito quanto Gerar não eram a vontade de Deus. Por que recorreu? Poderia ser que ele estava revoltado em ambos os casos? Com certeza. Mas a pergunta fica, revoltado com o que, pastor? Por que Abraão estaria revoltado com Deus? Bom, se você olhar em Gênesis 12, a gente vê que no começo do capítulo, no versículo 1 de Gênesis 12, está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No versículo 1 de Gênesis 12, Deus chama Abraão para sair da terra dele, para ir para uma terra que ele iria mostrá-lo. E Abraão obedeceu. Agora imagine você, se Deus chega para você e fala, largue tudo, deixe sua família, deixe seu trabalho, sua casa, seu carro, tudo que você tem, largue tudo, pegue sua esposa, que você puder carregar, faça suas malas e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Mas Deus, onde é que é essa terra? Eu não vou mostrar ainda, mas vá. Você obedeceria? Abraão fez isso. Ele deixou a terra da sua parentela. Para colocar isso mais em contexto, ele deixou a sua herança. A parentela, o pai dele tinha uma herança, tinha terras, tinha gado, eu não sei o que tinha, mas tinha toda uma herança, e aquela herança seria dele. O irmão dele morreu. Nós sabemos disso porque ele criou o sobrinho dele, filho do seu irmão, ele criou Ló como filho dele. Mas a verdade é que ele largou a sua família, ele largou a sua herança, ele deixou os seus amigos, ele deixou tudo para trás e foi seguir Deus para um lugar que ele nem sabia onde que era, não sabia se ia gostar, se era um lugar que fazia frio, se era um lugar que era quente, se tinha shopping por perto, se as linhas de ônibus eram boas, ele não sabia de nada. Se faltava água, luz, ele não sabia de nada. Ele simplesmente sabia que Deus mandou ele largar tudo e ir embora. E foi o que ele fez. Versículo 4 fala, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Veja bem, Abraão não era nenhum brotinho, gente. Não é nenhum jovem assim como eu, assim, não. 75 anos. Sabe, com 75 anos a pessoa já está pensando em, de repente, pendurar chuteira, procurar uma sombra, água fresca e começar. Não, com 75 anos... Deus falou, largue tudo, deixe tudo. Ele não poderia levar as terras, obviamente, não poderia levar o gado, obviamente. Ele falou, deixe tudo aí e vá-se embora. E ele fez. Ele obedeceu. Agora olhe comigo no versículo 10 de Gênesis 12. E aí nós vamos ver a causa da revolta de Abraão que o levou a descer para o Egito. O versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, por conta a fome na terra era grande. Sim, pastor, o que? Não estou entendendo. Pense você, Deus fala, Abraão, largue tudo e vamos embora. Tudo bem, Deus, vamos embora. Fez as malas e foi embora. Alguns versículos mais tarde, ele se encontra num lugar onde não tem comida, tem fome na terra, está faltando, não sei se foi seca, não sei se foi uns gafanhotos, guerra, eu não sei, mas onde ele se encontrava, para onde ele foi, não tinha comida. Havia uma fome, uma grande fome.
Aí você imagina, Deus falando assim, ô Deus, estava tão bom lá. Minha parentela, tinha comida, tinha terra, tinha gado. Estava tudo tão bem, está tudo tão bom. Aí eu lhe obedeço, eu tenho fé em ti, eu confio em você, Deus. E você me traz aqui com minha pequena família, minha esposa, meu sobrinho, e não tem comida. Valeu, Deus. Muito bom, Deus. É assim que você me recompensa, é isso que eu mereço, é essa a paga da minha obediência. Aí fala aqui, e desceu Abrão ao Egito. Havia uma grande fome na terra e desceu Abrão no Egito. Note a colocação próxima, uma coisa da outra. Deus falou, vamos para a terra que eu hei de te mostrar. Deus mostrou o Egito para ele. Deus mandou Abrão para o Egito. Essa história de ir para o Egito saiu da cabeça, do coração de Abraão. Revoltado. Nem sempre na vida cristã as coisas vão andar como nós queremos que elas andem. Nem sempre no nosso relacionamento com Deus, Deus vai fazer as coisas do jeitinho que nós queremos. E dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus que Deus não concede todo o desejo do nosso coração. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é mau, é perverso, enganoso. Quem o conhecerá? Você não quer o desejo do seu coração, você quer a vontade de Deus. Amém? Mas muitas vezes, como foi o caso aqui, Abraão não queria passar fome, Abraão não queria colocar a família dele numa situação precária, não era o que ele queria. E como Deus o testou e Deus o colocou no lugar onde havia fome, ele falou, sabe uma coisa, Deus? Eu vou resolver isso do meu jeito. Aqui não tem comida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o Egito, eu vou para o sul. Eu vou para o sul. Se a revolta de Gênesis 2 foi causada pela fome, qual seria a revolta então de Gênesis 20? Lá em Gênesis 11, nós vimos que Deus e Abraão estavam conversando. E foi quando Deus veio e falou para Abraão, Abraão, é o seguinte, tá vendo Sodoma ali? Eu vou destruir aquela cidade. E vocês lembram da história como Abraão barganhou com Deus? Falou, Deus, se houver 40 pessoas, você vai destruir? Não, se tiver 40, não. E se tiver 30 justos? Não, se tiver 30 justos, vamos destruir. Agora, qual era o interesse de Abraão em Sodoma? Ele tinha um interesse. O sobrinho dele, que ele havia criado como filho, seu sobrinho Ló, morava em Sodoma. O interesse que ele tinha é que ele tinha um sobrinho que morava lá, e lá estava ele então, pedindo para Deus não destruir Sodoma, por causa do seu filho. E Deus foi embora, logo após essa conversa, e ele seguiu o seu caminho. Agora, Abraão viu, como todas as nações ao redor, viu que Sodoma foi destruída com fogo e enxofre que caiu no céu e consumiu toda a cidade e todos os seus habitantes. Não há nenhuma indicação que Abraão ficou sabendo que Ló escapou. Não há um versículo na Bíblia que indique o fato de que Abraão recebeu notícia ou conhecimento de que Ló não estava na cidade quando ela foi destruída. Então você imagina. Você imagine a revolta de Abraão. Deus, eu falei com você, Deus. Deus, nós conversamos. Eu só vi o fogo caindo do céu e a fumaça subindo. E a notícia percorrendo a terra de que a cidade havia sido consumida sem sobreviventes. Abraão nunca ficou sabendo que Deus mandou 2 anjos para literalmente arrastar. Ló saiu de Sodoma literalmente arrastado, tiveram que pegar na mão dele e levá-lo, porque ele não queria ir. Isso mostra algumas coisas. Número 1, sabe quantas pessoas saíram de Sodoma? Ló, a sua esposa e 2 filhas. Deus falou que não destruiria a cidade se houvesse quantas pessoas justas? Ele só achou 4. Portanto, desce fogo.
desce enxofre, acaba com a cidade. Mas Deus honrou o pedido de Abraão e mandou 2 anjos arrancá-los, nem que fosse à força, arrastá-lo. Ele saiu arrastado. A esposa dele era justa. Por quê? Porque ela saiu. Deus a poupou. Mas o anjo falou, não olhe para trás. Ela fez o quê? Eu vou olhar. E virou imediatamente uma pilastra de sal. Abraão nunca soube disso. Na mente e no coração dele, Deus o decepcionou, Deus não fez o que ele pediu, Deus não fez o acordo, Deus decepcionou e matou o seu sobrinho e sua família, pensava ele. Ele nunca soube que Ló foi poupado. Será que Abraão foi para o sul por estar chateado e revoltado? Porque isso aconteceu no capítulo 11. E o capítulo 12 começa, o capítulo 20 mais adiante começa. E partiu Abraão para a terra do sul. Revolta. Revoltado mais uma vez. Por quê? Porque as coisas não foram do jeito que ele queria. Do jeito que ele achava. Você alguma vez na sua vida já falou, Deus, não é isso que eu quero para mim? Deus, eu tinha outros planos, eu tinha outras ideias, eu tinha outros sonhos, Deus. Não era isso que eu queria para mim. Se e quando Deus age de forma que você acha que Ele não deve, confie nele. Confie nele. Aqui Ló se revoltou por alguma coisa que nem havia acontecido, gente. Ele se revoltou com a morte do seu sobrinho que não morreu. Ele se revoltou com a morte de quem estava vivo. E tem muito crente que às vezes se revolta contra Deus, dá as costas para Deus, despreza Deus, abandona Deus, sem nem saber que aquilo que está lhe causando revolta nem é uma questão. Muitas vezes o crente morre afogado na praia. Já viu essa história? Um naufrágio de noite, 2 pessoas sobreviveram, começaram a nadar em direção a umas luzes na distância, terra. Nadaram, um deles desistiu, falou, não aguento mais, eu vou desistir, afundou meu afogado. O outro deu 2 braçadas e o pé tocou no chão da areia, da praia. Um desistiu a poucas braçadas da praia. Muito crente perde a bênção, muito crente perde a bênção da vida. É aquela bênção, aquela coisa que vai completamente fazer ou desfazer a vida deles. Eles perdem porque se revoltam porque Deus não fez o que eles queriam na hora e do jeito que eles queriam. Se revoltam contra Deus. Vão-se embora para o sul, vão-se embora para o Egito, vão-se embora para Gerar. Abrem as mãos, abandonam tudo e falam, Deus, chega! Eu saí da minha terra, onde tinha comida, tinha família, aqui eu estou sozinho numa terra com fome. Sabe uma coisa? Eu vou para o Egito. Eu pedi, Deus, para você poupar o meu sobrinho Ló, e você não poupou. Eu vou para o Egito. Chega, eu vou para o Egito. Você me decepcionou, Deus. E o tempo todo, Ló estava lá. Deus mandou anjos arrastá-lo da cidade, para que não fossem consumidos. Que pena. Quando nós não confiamos em Deus, ficamos chateados e partimos, deixando o plano de Deus para nossas vidas, a coisa se complica. Como nós vimos aqui, e como nós vamos ver aqui de novo. Então lembre-se, a revolta, ela volta, ela recorre. Na vida de Abraão, no começo do seu caminhar, ele se revoltou com Deus, foi para o Egito. Anos mais tarde, a mesma coisa aconteceu. Ele se revoltou e mais uma vez foi para o sul. Foi para o mundo. Deixou Deus para trás. Olha comigo no versículo 1 mais uma vez. Versículo 1 de Gênesis 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, mais uma vez, muito parecido com Gênesis 9. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou em Cádiz e Sul e peregrinou em Gerar. A revolta nos leva
a cair de novo. E a revolta nos leva a voltar ao mundo, como nós vimos aqui. E quando você e eu chegamos no mundo, nós vamos encontrar no mundo as mesmas tentações, fraquezas e dificuldades que nós tínhamos quando nós deixamos o mundo. Entenda, todo mundo aqui, todos nós começamos no mundo, gente. Ninguém nasceu salvo, não. Ninguém nasceu crente, não. Ninguém nasceu já todo. Não. Nós começamos no mundo. E nós deixamos o mundo para trás. E quando nós nos revoltamos e damos as costas para Deus e voltamos para o Egito, para o mundo, para Gerar, nós vamos encontrar as mesmas coisas que deixamos para trás. Elas estarão lá, as mesmas tentações, dificuldades, fraquezas, pecados, e estaremos aguardando de braços abertos. Como o leão faz, ele faz assim, ó. Os pecados vão para lá assim, ó. Vem. Vem para cá, eu lembro de você, vem para cá. Eu sei o seu ponto fraco, chega. Foi o que aconteceu aqui com ele. Gente, o diabo sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco. Ele sabe exatamente qual é o botão que ele tem que apertar para ter um determinado efeito. E quando estamos no mundo, esses pontos fracos são amplificados, expostos. Estar no mundo não é algo geográfico ou externo. Estar no mundo é mais uma questão de o mundo estar em nós. O mundo está no seu coração, o mundo está na sua mente. E quando nós permitimos isso, essa condição de coração, o resto do corpo segue o coração. O coração vai para o mundo bem antes do que os pés vão para o mundo. Mas os pés vão seguir o coração. E quando nossos pés nos levam de volta, regressar ao Egito, e vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Quando chegamos lá, nós vamos nos deparar daquilo que nós estávamos se afastando e fugindo. Siga comigo a progressão da coisa aqui. Abraão se deparou em Gerar com a antiga tentação, a antiga fraqueza dele. Qual era a fraqueza dele? A fraqueza que ele encontrou em Gerar foi a mesma fraqueza que ele encontrou no Egito. Qual foi? Medo. Ele falou, meu amor, você é linda de morrer. Aí vão me matar por causa de você. Alguém fala, na Bíblia, tem alguma coisa dizendo isso, que iam fazer isso? Não, isso era coisa da cabeça dele. Mas ele falou, lá em Gênesis 12, ele falou, meu bem, diz que você é minha esposa, porque as pessoas até vão ver você formosa, vão me matar para ficar com você. Então foi o seguinte, diz que você é minha irmã. Lá em Gênesis 20 foi a mesma conversa. Chegou lá e falou, diz que você é minha irmã. Então veja, ele voltou para o mundo, encarou a mesma dificuldade, esse medo que eu matar ele, e ele teve a mesma solução, que foi o quê? Diga que você é minha irmã. Você vê que o modo de ele agir no começo do caminhar com Deus e o modo de ele agir agora, anos mais tarde, é o mesmo. Por quê? Porque ele voltou para o mundo. A mesma desculpa, a mesma mentira que ele contou aqui, o mesmo medo que ele tinha aqui em Gênesis 12, ele estava tendo aqui em Gênesis 20. Por quê? Porque a revolta te leva de volta ao mundo, e no mundo você vai encontrar as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus medos e as suas tentações. Vão estar lá te esperando. E assim que ele fez a mesma coisa, caminhou para o sul, diga a minha irmã. Imagina Sara falando, ô meu bem, lembra outra vez que não se deu muito bem? Aprendeu não, né? Mesmo resultado. Ele foi expulso do Egito e ele foi expulso de Gerar. Tanto o rei do Egito quanto o Abimeleque falou, suma daqui, não volte mais, apareça. Deus apareceu para mim e falou assim. Tenha vergonha na cara, suma daqui. Eu quase que me complico por sua causa. Pois é, o mundo está nos aguardando do mesmo jeito. Ele caiu na mesma tentação quando ele recaiu no mundo.
E um pecado leva a outro, e leva a outro, e leva a outro, e leva a outro. Hoje de manhã eu falei isso, hoje de manhã no culto dos homens. O problema com os pecadinhos, aqueles pecadinhos que a gente faz vista grossa, aqueles pecadinhos que a gente acha que é bobagem, aqueles pecadinhos vão levar você para pecadões. Ninguém começa, você não vai ver um viciado em drogas que começou já cheirando cocaína. Pergunte pro... Não, tô brincando. Não vai. Primeiro começa com o quê? É um cigarro. É uma cerveja. É uma maconha. É uma progressão. Sabe o que você faz? Você evita o cigarro. Você evita a cerveja. Você evita o que você acha que é pequenininho. Mesma coisa com namorados. É uma mão dada, é um abraço, é um beijo. E a coisa progride. Como é que faz? Não dê mão. Eita, pastor, mas você quer dizer... É exatamente o que eu estou dizendo. E eu desafio alguém dizer... Esse tipo de mão. E não partir de mão para abraço, para beijo e por aí afora. Eu desafio. Sabe por quê? Porque é um pecadinho... leva para um pecadão. Você não vai ver um assaltante de banco que o primeiro roubo vai ser aqui no banco. Não, ele começa roubando em casa. Do irmão, da irmã, do pai, da mãe, dentro de casa. Aí sai para a rua para roubar coisinha pequena. Talvez roubar na escola, roubar no trabalho, coisa pequena que ninguém vê. Daqui a pouco está assaltando, está roubando, está entrando em ônibus, entrando em casa. Aquele pecadinho que a gente não liga, ele cresce e aparece. E depois ele toma proporções, e toma controle da sua vida, e você é um escravo, você é um prisioneiro, e você não sabe mais como resolver a situação, você está preso. Sabe quando o bandido para de roubar? Quando é preso ou morto. Me mostre um bandido que falou, eu já roubei bastante, vou aposentar agora, roubei, tá bom. Não. Bandido para quando é morto ou quando é preso. Essa é a vida do bandido. Por quê? Porque não para. E não é só bandido não, bandido ladrão de galinha, como dizem, não. Vai em Brasília que está assim, ó. Roubaram milhões e bilhões e trilhões que ninguém sabe quanto zero mais é que é isso que tem. E estão satisfeitos? Não, eu quero mais. Por quê? Só vai parar quando for preso. Mesmo assim, mesmo lá dentro, estão roubando ainda. Você acha que começaram a carreira de ladrão em Brasília? Começaram em casa, te garanto. Na escola, no trabalho, na rua, com a família. Por isso, mães, pais, faça vista grossa não. Faça vista grossa não. Isso cresce. E quando o pecado cresce e lhe controla, lhe domina, você chega a um ponto em que parece que não tem mais solução. Você entra num ciclo vicioso, uma roda viva que você não consegue sair. E é exatamente aí que o diabo nos quer. Preso, amarrado, acorrentado, puxa para cá, puxa para lá, não tem... Pronto, você está exatamente aqui, ó, onde ele quer. Tudo isso começou com um pecadinho. E o pecadinho começa a morrer com a revolta. Aquele jovem que rouba em casa, na rua, porque ele quer alguma coisa e acha que tem que ter, porque não tem, então ele vai tomar de quem tem. Aquele casal de namorado que está sendo impróprio no seu relacionamento, eles acham que tem o direito daquilo, quando não tem. Quer ter direito? Faça isso, ó. Case. Mas então não faça, gente. É uma coisa ou outra. Depois a coisa complica. E assim vai. Todos vamos só esses exemplos, assim vai. O viciado, ele acha que tem mais vida, a minha vida está muito estressada e muito complicada. Claro, a culpa é de Deus, a minha vida é complicada por causa de Deus, obviamente. Então eu vou aqui tomar uma droga, vou tomar aqui um álcool, para relaxar. Tá, vou relaxar muito. Ali é o começo do fim, ó.
Sabe o que é isso? A revolta. A revolta nos leva de volta ao mundo. E no mundo você vai encontrar a mesma coisa que você deixou antes. Abraão aqui, ó. Vou para o sul. Foi para o sul e encontrou a mesma coisa. Vão me matar por causa da minha esposa. Só um detalhe. Aqui, em Gênesis 20, sabe quantos anos tinha Sara? 99. Eita, homem apaixonada. Pois ele pensou, vão matar a minha lindona aqui por causa de mim. Minto, vão matar a mim por causa da minha lindona, ao contrário. Ele estava genuinamente com medo que eu ia com ele para pegar lá a Miss Universo. Mesmo medo que ele teve lá em Gerar, quando ela tinha apenas 70 e poucos anos. Pois é, mesmo medo, mesma solução, mesma mentira, mesmo resultado. Pois é, a revolta, ela recorre e repete, a revolta, ela nos tira do plano de Deus e nos devolve ao mundo. E o moral da história é que devemos confiar em Deus, andar pertinho dele, vigiar sem cessar. Olha comigo em Gênesis 18 e versículo 32. Mais uma vez aqui, ainda vendo a vida de Abraão. Gênesis 18, 32, e vamos terminar com esse ponto. Olha o versículo 32. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais está, esta vez fala. Se porventura se acharem ali 10 e disse, não destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de jogar Abraão, e Abraão tornou-se seu lugar. Isso aqui é aquele episódio quando Deus e Abraão estavam conversando sobre Sodoma e Gomorra. E o ponto sobre a revolta que eu quero trazer aqui é o seguinte, esse ponto é muito importante. Não vou dizer que é o mais importante, mas é crucial. A revolta, não só ela repete-se, não só a revolta nos retorna ao mundo, mas a revolta, ela sempre nasce de uma agenda própria. A revolta nasce de uma agenda própria. Qual é a agenda própria que Abraão tinha aqui? O seu sobrinho Ló. Toda a preocupação dele, ele estava aí com Sodoma por ir para o espaço. Podia morrer todo mundo lá. Ele estava preocupado com o seu sobrinho. Mais nada. Não interessava se o seu sobrinho era digno ou não de ser destruído. Ele só queria saber sobre o seu sobrinho. Até eu entendo. Ele criou Ló como seu filho, etc. e tal. Mas ele tinha uma agenda própria, ele tinha um interesse próprio, ele tinha um plano vedado. E Deus destruiu Sodoma porque não encontrou o mínimo de justos necessário ali. Mas ele salvou Ló, como nós já vimos. E nós já vimos também que Abraão se revoltou porque ele nunca ficou sabendo disso. Mas a questão é o seguinte. Quando eu e você temos uma agenda própria, planos próprios, e Deus é apenas um detalhe nesses planos. Deus não é o centro, Deus é um detalhe. Deus é o facilitador. Deus é aquele gênio na lâmpada que vai dar o seu desejo. Quando isso acontece, você se coloca numa situação em que você irá, anote aí, você irá se revoltar contra Deus, mais cedo ou mais tarde, por um motivo ou outro. Porque uma de duas coisas vai acontecer. Ou você vai cansar de esperar no Senhor, vai cansar de esperar. E você vai decidir as coisas do seu jeito, da sua maneira. Ou, a segunda coisa, você vai conseguir o que você quer, de um jeito ou de outro. Certo ou errado, você vai conseguir o que você quer. E quando você conseguir o que você quer, tchau Deus, valeu, até a próxima. Revolta. Ou você vai se revoltar porque não conseguiu, ou você vai se revoltar porque conseguiu. Porque você só estava ali, não é por Deus. Você estava ali por
por algo que você queria. E quando você conseguir aquilo, acabou. Ou, quando você não conseguir aquilo, acabou. Eu vou procurar outra avenida de resolver os meus problemas. Por isso que tem crentes que saem de igreja. Ah, não resolveu aqui, eu vou ali. Ah, não resolveu ali, eu vou aqui. Ah, aquela ali promete. Aquela lá garante. Aquela lá falou, se eu der uma oferta desse tamanho, é garantida a coisa. Aí saem. Eles não estão interessados em Deus. Eles querem o que eles querem. E quando conseguem o que eles querem, acabou. Acabou o vínculo, acabou o elo, acabou o relacionamento. Eu só quero isso. Conseguir, tchau, passe bem. Ou não vão conseguir e vão procurar outra forma. Ou vão resolver do jeito deles. Em cada uma dessas situações, você vai encontrar revolta. Você vai se revoltar, se virar, dar as costas para Deus. Sabe qual é o segredo? É buscar primeiro o reino de Deus. Jesus falou mesmo em Mateus 6,3, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não queira nada de Deus. Eu entendo que 90% das pessoas que vêm a Deus, 100% das pessoas que vêm a Deus têm um interesse primário. Eu não sei quanto a você, mas nos dias que antecederam o dia 21 de junho de 1991, não é meu aniversário, apesar que parece, eu entendo, mas não é meu aniversário, foi o dia que eu fui salvo. Os dias que antecederam o dia 21 de junho de 1991, eu fui para Cristo, porque eu tinha uma agenda que estava me consumindo. Eu tinha plena e total convicção que se eu morresse, eu iria para o inferno para sempre. Eu não minto quando digo que eu tinha medo de sair de casa. Se eu sair de casa, se eu for atropelado, um homem passar por cima de mim, se eu tropeçar no meu fio, botar a cabeça no meu, se eu morrer, eu vou para o inferno. Eu tinha convicção plena disso. Eu sentia que eu estava andando pendurado por um fio em cima do fogo, assim, ó. Para morrer só basta morrer. Eu sei que eu estou condenado, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu não tenho salvação, eu sei que eu estou perdido. E eu literalmente, os dias antes, não sei especificar exatamente, mas os dias antes do dia 21, tanto que no dia 21 eu falei, eu vou para a casa do pastor Júlio, no caso, lá na Inglaterra, em Londres, eu falei, eu vou para a casa dele. E se ele perguntar para mim, que ele já havia perguntado para mim antes, eu tinha desfeito a conversa, eu falei, se ele perguntar para mim, eu vou dizer, por favor, me diga. Pergunte de novo, se eu tenho certeza, porque eu não tenho certeza. E sim, eu quero ter certeza. Então, a minha agenda primordial naquele dia era me livrar do fogo do inferno, gente. Mas sabe de uma coisa? Se a única coisa que você quer de Deus é se livrar do fogo do inferno, uma vez que você é salvo, tu está livre. E se era só isso que vinculava-te a Cristo, você não vai segui-lo. Você não vai buscar o seu reino. Você vai viver a sua vida do seu jeito, quanto tantas pessoas fazem hoje em dia. Aceitam a Cristo, muito obrigado e tchau. Até o céu. Mas depois que eu fui salvo, eu percebi uma coisa. Não era só sair do inferno que me interessava. Eu agora queria servir a Cristo. Eu agora tinha uma dívida de gratidão com o meu Salvador. 3 meses depois que eu fui salvo, 3 meses, gente, eu pedi demissão do meu emprego. E era um emprego bom. Era um cargo de gerência, uma empresa multinacional em Londres. Eu vendi o meu apartamento a perda de dinheiro. Eu perdi dinheiro numa venda. Vendi tudo, ao preço de banana. Gente, 3 meses de salvo. Para quê, pastor? Para quê? Eu e a irmã Simone fomos para a Espanha para ser missionários. Gente, eu não era nem batizado, não era membro de igreja, não era nada. Zero total, sabedoria zero. Fomos para a Espanha. Moramos lá vários meses, lá, 6, 7, 8, 9 meses, não lembro. Não foi menos de um ano. Amamos a Espanha.
Era a vontade de Deus? Eu estou dizendo isso. O meu interesse não era só sair do inferno. Se esse é o seu interesse, tudo bem. Deus salva. Deus não requer que você sirva Ele depois, não. Salvação não é condicionado a isso, não. Mas se o seu interesse é só se livrar do inferno, depois o seu interesse é só conseguir um emprego, o seu interesse é só conseguir um marido, uma marida, o seu interesse é só conseguir... Se você vai ter os seus interesses em umas caixinhas, Jesus fala, buscai primeiro o meu reino e todas essas coisas. Todo o resto, eu lhe dou. Sirva a mim, busque a minha justiça, busque o meu reino. O que era investir de comer, deixe isso comigo. Eu posso testificar aqui que depois de 27 anos de crente, eu posso contar histórias e mais histórias e mais histórias. Deus nunca nos deixou faltar nada. Eu posso dizer que mais abençoada coisa é dar do que receber. Sabe o que é isso? Porque essas coisas serão acrescentadas. Mas quando a gente coloca Deus, não, eu quero Deus para arrumar marido, eu quero Deus para arrumar emprego, eu quero Deus para arrumar... Aqui já teve jantar de marido, esposa, operação, emprego, aumento, todo tipo de coisa. E a maioria, quando consegue, por quê? Só queriam aquilo, conseguiu aquilo, vai. Não devemos ser assim. Isso é revolta. Isso tem uma agenda vedada com Abraão. Abraão só estava interessado naquele momento em salvar o seu sobrinho. Deus destruiu Sodoma. Deus matou meu sobrinho. Eu vou embora para o sul. Vou deixar Deus para lá. E Ló não estava nem morto, Ló estava vivo. Se revoltou de graça. Lá no Egito, você acha que Deus ia deixar Abraão morrer de fome na terra que estava sem comida? Deus não havia prometido que faria dele como as estrelas do céu e a areia no mar? Como é que Deus deixou ele morrer de fome? Falta de fé, agenda própria, revolta causada nos leva de volta ao mundo. E lá ficamos. Nada mais é do que idolatria. Quando temos uma agenda vedada, nada mais é do que idolatria. O mais importante é aquilo. Não é o reino de Deus, não é a sua justiça, é aquilo. Se tem uma coisa que Deus odeia, leia a Bíblia. Deus odeia a idolatria. O problema com muitos crentes é que eles acham que idolatria é botar uma estátua, acender uma vela para uma estátua, rezar para uma estátua, botar a estátua para cá. Gente, idolatria não é estátua, idolatria está aqui, ó. Idolatria não tem nada a ver com estátua. Tem igreja evangélica que proíbe quadros em casa porque é idolatria. Proíbe... Gente, idolatria está aqui, ó. No coração. E tem muita gente que condena a idolatria, são os piores idólatras. Porque está no coração. É não colocar Deus em primeiro lugar. Então vamos ter cuidado com a revolta. Vamos nos deleitar no Senhor. Vamos buscar a sua justiça. Que o resto Ele dá. Ele acrescenta. Ele fornece. Se revoltar contra Deus é injusto para Deus e é perigoso para nós. E vamos orar. Pai amado.